temporada do podcast onde os jovens com tempo livre discutem questões sérias com uma dose de humor e seriedade quanto basta. O meu nome é Diogo Carvalho. Eu sou o Pedro Carvalho. Eu sou o Diogo Fernandes. Espero que já não nos conheçam, portanto não... Ou antes, espero que já nos conheçam. De voz. De voz. De voz. Espero que Que a é imagem É não verdade. desiluda. Exatamente. Neste primeiro episódio da segunda temporada vamos falar de quê? Legalizar a prostituição. Assim, para começar em grande. E eu começava por uma pergunta que é: se fosse só sim ou não, são a favor ou contra? A questão do sim ou não. Eu, é sim. Nisso não tenho problema em dizer. Sim. Sim. Pronto. Sim. Eu também diria que sim. Já vamos discutir se sim, sim ou se sim, mas isso já lá vamos. Para vocês, e assim, aquela pergunta que eu acho que toda a gente está a fazer lá em casa, ou no carro, ou onde estiverem a ouvir, o que é prostituição? Eu estava a ver que eles estavam a tentar pensar outras coisas para nós. Não, Desde não, já não. dizemos que não. Nada disso, nada Nós disso. fizemos tudo por dentro dos Só nossos sobre livros, o que não há paga. cá nenhuma ilegalidade connosco. O que é prostituição? No sentido mais lato ou no sentido de explicar o que é prostituição? Se te apanhasse na rua uma senhora ou um senhor da televisão e te perguntasse: olha, para o menino o que é prostituição? O que é que tu respondias? Daqui para o menino, a prostituição. Ou para o senhor? se Ou para o quiser. senhor, não, eu prefiro sempre para o menino. Para o menino, a prostituição é quando alguém vende o seu corpo, ou seja, faz sexo a troco de receber dinheiro em troca. É uma questão de venda de mercadoria, digamos assim, mas de mercadoria corporal em que a pessoa faz sexo em troco de dinheiro. Para mim seria esta a minha resposta. É isso. Ok, No fundo é isso. É sexo em troca de dinheiro. É um serviço. eu aqui acho que há nesta. Eu diria prestação de serviço, porque no fundo Ok. é É isso. um serviço. Há duas pessoas, e não pessoas no sentido geral da palavra, que, a identificar. Primeiro a pessoa que presta o serviço, que é o que toda a gente foca mais. E depois quem usa. E depois eu introduzia, por assim dizer, aqui uma terceira pessoa que é, e que existe, diria muitas vezes sem conhecer, a pessoa que gera o negócio e a que lucra mais, diria eu. Chulo. Exatamente. Sim, O o chulo, mais conhecido ou a chulo. senhora. E Que tu até. Também há um termo que eu não sei qual é, que é a senhora. Quando é uma senhora que pode não ser um homem. Sim. Quando é um homem Sim. diz o chulo, mas quando é a senhora. Não sei. Pronto, diz- não interessa. Mas também há um É tipo termo. uma madre, qualquer coisa. Sim, não é? É uma qualquer coisa coisa assim. assim, sim. Mas agora perdi-me. É para. Não, eu estava a falar das três pessoas envolvidas Sim. neste serviço. Sim. Que é a pessoa que presta o serviço em si, A a pessoa que que paga. usufrui do serviço e eu diria ao gerente do negócio que é o que lucra mais, acho eu. Sim, se bem que continuamos aqui a falar no seguinte, é que em Portugal, conforme entretanto também vai ser dito, o serviço é em questão e ilegal. Exatamente. Sim, portanto, nós estamos a falar Devemos lá chegar, mas sim. por isso, sendo ilegal, a terceira pessoa até nem pode ser considerada e entre a primeira e a segunda não pode haver sequer transação de dinheiro. Exatamente. Ou seja- No fundo é um dinheiro que por acaso apareceu na mesinha de cabeceira, Exatamente. uma das pessoas deixa lá, outra Ou põe na agora, vai-se embora. por transferência da MBWay, não é? Mas esse está mais nas vistas. Não, mais nas Se vistas? for em dinheiro não deixa rastro. Não, mas se for a mais acima de 5 mil euros, não é? É que deixa. Está bem, pode deixar rastro no sentido em que dá para Sim. traquear, mas levantava muito mais suspeita se for acima de 5 mil euros, salvo eu. Sim. Se transferência acima de 5 mil euros é que levantava uma suspeita. Fazes como o Sócrates. Mas também eu não sei. Alegadamente. Deu dinheiro Alegadamente. aos Não, amigos. Pedro, estamos a gravar pela primeira vez. Tá, Para mim é uma questão de alegadamente. Mas sim, assim continua. Pronto, não, é isso. E agora perdi-me um bocado. Acontece também sobre gosta. Não, é assim, sendo. E agora passamos à parte da legalidade da situação. Sendo ilegal e toda a gente sabe que existe, porque é que não se legaliza? É como a droga. Eu acho que isso é uma questão muito de contexto social. Nós em muitas coisas, em muita matéria, e já falamos sobre as drogas, já falamos sobre o aborto Sim. e sobre a eutanásia, salvo eu. Da eutanásia Ainda não falámos, não. falta falar sobre este tema. Estes são temas que ainda dividem muito a sociedade, mas dividem a sociedade naquilo que é o nosso comportamento geral relativamente a isso. No nosso dia-a-dia, nós ainda temos algum conservadorismo em termos de forma de estar, não é? E nós começamos a ver isso muito pela família. Para nós ainda a família é a família tradicional, o pai, a mãe e os filhos. Exato. Nós ainda estamos a caminhar para o sentido de aceitar que um homem possa conviver com um homem, uma mulher com uma mulher,
Nós ainda estamos a trabalhar a questão de os próprios homossexuais poderem adotar ou não uma criança. Não é? Portanto, nós ainda estamos a dar aqui pequenos passos. E eu não estou a falar disto sem querer, não é dizer que primeiro temos que mudar o nosso pensamento. É claro que no contexto político há mais do que uma maioria aberta a que estas coisas se tornem não só normais como legais, não é? No sentido do termo de lei. Agora, o porquê de ainda não ser, de ainda não estarmos a tornar isso legal? Eu acho que é muito pela questão de Portugal ainda ser um país bastante recente com a democracia e de continuar a ter alguns pruridos conservadores. Ainda temos aqui uma geração antiga que ainda tem muito impacto naquilo que é a opinião pública e a opinião publicada. E isto, enquanto estas pessoas ou não se adaptarem aos novos ventos, então não morrerem, não é? Quando se mantiverem vivos, ou tiverem alguma preponderância, vai ser difícil que essa mente seja avançada. Agora, o que não falta, ou que não tem faltado, é propostas de lei no sentido de começar a ver a abertura. Realmente, para mim, o mais escandaloso, e com isto termino, é que todos nós sabemos que existe, todos nós conhecemos os sítios, todos nós brincamos com os sítios. Ainda agora, quando nós todos recebermos os 125 euros do Costa, obrigado Costa, desde já, pelos 125 euros, já houve só vou receber 50 como lixo. Depois só vais receber 50, também é verdade. Houve aquela piada no Bíblia muito engraçada de que nós estamos a receber os 125 euros do Costa e a seguir já está tudo a mandar 125 euros para a casa da Mãe Quicas, que não nos patrocina, mas que se quiser patrocinar, a gente está à vontade com isso no Val de Santarém. E então a gente sabe o que é que por lá se passa. É assim, eu além desse conservadorismo que falaste, eu acho que há outro aspecto que nos leva a não legalizar e a ver com maus olhos, ou sendo algo reprovável, a prostituição, que é o facto de a maior parte da população em Portugal é cristã. Sim. Vê o vender o corpo como um pecado, como algo punível. Daí haver um certo... Prurido, é mesmo isso. Aquela coisa do velho do Restelo que não quer mudar, é um bocado por aí. Se bem que eu acho que, e sendo cristão e achando que não é uma atividade que eu acho que seja muito bonito, se bem que bonito não é, pronto. Mas trabalhos feios há muitos. O bonito também depende sempre depois para a pessoa por pessoa, não é? Não, mas não sendo uma profissão, eu diria digna, se bem que depois depende da situação. E eu sendo contra, acho que devia ser algo legal para proteger toda a gente envolvida, e já podemos passar já para essa parte, que é, se legalizar, há aqui um trabalho em termos de segurança de saúde que tem que ser feito, que é importante, e se toda a gente sabe que há, porque é que não se faz? Seria um passo para... Mas aí há uma coisa que tu podes chamar de país onde te encontras. Sim, Não, sim. Pronto. Porque também há muita coisa que é preciso fazer no país e ninguém faz. Sim. Infelizmente, Portugal sempre foi assim, sempre vai ser assim enquanto nós não mudamos as nossas cabecinhas e as nossas mentalidades. Dito isto, é assim, não é propriamente uma profissão que seja bonita, não é, porque o que engloba supostamente, não é supostamente, é o que engloba o que se faz, não é propriamente, é uma coisa bonita se for entre dois namorados. Se houver um certo sentimento e uma certa relação, exatamente, é bonito, sendo é só uma coisa física, não passa mais daquilo. Certo. Pronto. Agora, primeiro, não é bem visto, lá está, pelo que tu disseste, tendo em conta que Portugal sempre foi um país cristão, e a nossa mentalidade não tem vindo a mudar nos últimos anos, não só em termos, não só nesses termos, mas noutros também. Portanto, se nós não mudarmos a nossa mentalidade, vamos sempre andar, em vez de evoluirmos, ficamos sempre no mesmo sítio, graças a Deus. Isso leva a que, há uma queria dizer, há ali um, se os teus, imaginemos, tu
a tua educação é dada pelos teus pais e um bocadinho também pelos teus avós. Certo. Pronto, quem tem a felicidade de os ter. Exato. Portanto, e os avós, a maior parte deles, é tudo contra isto. Ou seja, não veem com bons olhos a prostituição, drogas, tatuagens, uma data de coisas. E portanto, se eles te puserem isso na cabeça, nunca vai mudar. A não ser que chegues a uma altura e comeces a pensar e digas, ok, afinal se calhar isto não é assim tão mau, ou Sim. pronto, começar a mudar um bocadinho a mentalidade. E eu percebo Pronto, isso. pode não ser para mim, mas pá, não vou condenar quem faz ou quem. Percebes? Pá, acho que isso também tem um bocadinho a ver com a nossa mentalidade. E para nós legalizarmos a prostituição, acho que ainda temos um grande caminho para fazer em termos de mentalidade, em termos de mudança. Eu percebo isso, deixa-me só dar aqui. Sim. Eu percebo isso e percebo perfeitamente isso que estás a dizer, mas a questão também às vezes é que tem que ser debatida, não é? Porque, por exemplo, também toda a gente aceitava os escravos até que a certa altura foi necessário discutir a questão de que as pessoas não são mercadoria nem são escravos. Claro. Não é como outros assuntos. Eu, por acaso estava aqui a escrever enquanto estavas a falar, que não é só uma questão de mudar a mentalidade, é discutir o assunto, não é? Porque tu, quanto mais discutires o assunto, mais diversidade de opiniões vais ter, mais debate vais ter, mais vais obrigar as pessoas a pensar. Não é? E não vamos todos refugiar-nos numa só opinião, vamos ter cada um de nós uma opinião. E aqui, vou voltar a tocar aqui num ponto que tu disseste que é muito importante. E já tinha escrito isto antes de começar o tema, que é a prostituição, o que é a prostituição para a sociedade. Não sei se já posso avançar um bocadinho. Força. Que é, por exemplo, nenhum pai nem nenhuma mãe deseja ver os seus filhos na prostituição. Vamos ser sinceros, não é? Nenhum pai tem um filho, dá uma educação a um filho. Eu até vou pôr uma questão da filha, não me levem a mal, não é uma questão de misoginia, mas eu vou... Porque é mais comum. Porque é o mais comum. É o mais falado. É o mais falado, é o mais comum que se conhece. Nenhum pai, nem nenhuma mãe quer ver a sua filha a ser prostituta. É claro que também não querem ver nenhum filho, mas eu vou dar o exemplo da filha. No entanto, nós toda a nossa vida tomamos como certo que é mais fácil ver prostitutas mulheres do que prostitutas homens. E sempre também aceitamos o rapaz poder ir às prostitutas, mas a mulher não se poder envolver com vários homens. Até há aquela brincadeira de que a mulher se envolve com vários homens. É uma palavra feia que eu não posso aqui dizer, mas se o homem se envolver com várias mulheres, é um grandalhão, é um campeão. É a não teoria de uma fechadura que abre com muitas chaves. Exato. Não vale nada, mas uma chave que abre muitas Mas fechaduras é mestre. Não, de acordo, não, de acordo. Mas eu vou, isto tem aqui um final, que é a questão de também da prostituição no campo feminino poder levar às pessoas ficarem grávidas. Certo. Que no caso masculino não acontece, pelo menos a ciência ainda não descobriu que os homens possam ter bebés, Acho que não. mas há de haver uma teoria qualquer dia, de certeza absoluta. No caso das mulheres há este, digamos assim, problema em que fazendo sexo até É um risco. é um risco. Não é? Se bem que este risco quebrou assim que passou a haver os métodos contraceptivos comum, que toda a gente conhece. Mais conhecido preservativo, mas há outros. Por isso é que eu acho que quando foi introduzido o preservativo na vida sexual das pessoas, também devia ter havido esta mudança de mentalidade de nós podermos abrir a sociedade à prostituição. Porque se até ali havia o risco das doenças infecciosas poderem ser passadas pela questão sexual, ou então nascer uma criança dessa relação sexual, nós com o preservativo, estes dois riscos que existiam, deixam de existir. Agora, também preciso fazer aqui uma diferença entre prostituição e tráfico sexual. Porque infelizmente, muito ainda da prostituição que existe faz parte do tráfico sexual em que mulheres de ter idade, ou rapazes, volto a repetir, não me queria só focar nas mulheres, também existem rapazes, mas focando-me aqui um bocadinho nas mulheres, e nós vemos isso em África, há muitas mulheres que são levadas às pequenas aldeias para depois ser vendidas como tráficas, como escravas sexuais, infelizmente isso ainda acontece. E isso sim é que eu acho que, depois quando formos para a questão das leis, para a questão que tu vais aí, que tu és o supra-sumo, nitidamente, haver nitidamente aqui um contexto criminal para aquilo que é o tráfico sexual e haver aqui um critério de abertura para aquilo que é a prostituição, para a legalização evidente da prostituição, mas com ordem, com regras, como também eu e tu conduzimos um carro e sabemos que temos regras, que não podemos ultrapassar. Não, bocado vinhamos a brincar com isso no carro, para o que é que serviu o stop, não é? E como o stop é uma regra dentro da condução.
Para a prostituição também tem que haver Quem não aqui uma... sabe, o stop serve Pô, para... Para continuar andar rapidamente. devagarinho. Para parar e para andar devagarinho. Exatamente. Não, mas eu voltava um bocadinho atrás à parte em que falamos há bocado dos costumes da sociedade e do não querer mudar e perguntava-vos, se vocês tiverem algum palpite, porque é que se recorre a estes serviços e o que é que leva alguém a prestar estes serviços? Queres começar tu? Então não sei se... Posso começar? Começa tu. É assim, alguém... Portanto, vamos dividir isto aqui em duas partes. Tens a parte do cliente, Exatamente. chamemos assim, e a parte do fornecedor. Certo. Pronto. Não querendo... Não, está boa. Não. Opa, não querendo... A questão é essa mesmo. Não querendo insultar ninguém, atenção. Portanto, o fornecedor, a maior parte das vezes, faz porque necessita do dinheiro. Certo? Porque não é claro que depois... Haverá exceções que fazem Haverá porque algumas até gostam do que exceções, fazem, mas Pronto, mas a maior parte começa porque necessita do dinheiro Certo. e então não consegue arranjar emprego. Uma data de razões e então começa por isso. O cliente vai porque... Opa, não sei porque é que ele vai que eu nunca fui. Vamos já dizer isso, não é? Pronto. Opa, deve ir porque tem falta de carinho, não sei. Falta de outras expressões que nós não atividade, podemos dizer. exatamente. Falta de atividade. Pá. Imagina, tu vais ao ginásio e ele não vai. é outro tipo de desporto. É um desporto meio diferente, é cardio. Não, aqui, já terminaste? Já terminaste. Aqui pode haver um bocadinho que o Pedro está a dizer. O Pedro está a dizer que nunca foi, por isso não sabe. Mas a verdade é que nós podemos teorizar sobre os contextos. Mas há filmes. Mas há filmes, exato. Um dos contextos é, por exemplo, às vezes a disfuncionalidade da cama num casal. Não é? Certo. Pode acontecer que muitas vezes a mulher não seja saciada sexualmente com aquele homem e, por exemplo, procure outros parceiros sexuais que a satisfaçam, mesmo gostando da pessoa com quem se casou ou com quem namora, não é? Mas que não lhe dá o prazer suficiente, então tem que procurar isso noutras pessoas. No caso do homem, eu não acho que seja mais uma questão de satisfação sexual, até porque o homem é mais rápido a ser satisfeito sexualmente que a mulher. E é Isso mais aí. simples. E é mais simples, até porque nós não conseguimos fingir nada. As mulheres conseguem. Nós somos uns seres humanos. Nós somos super simples, somos super básicos, como se costuma dizer. Mas, no entanto, há aqui dois contextos. Não é? A questão do homem é que, historicamente, o homem sempre foi visto como poder ter mais do que uma mulher ou ter mais do que uma relação. Há uma religião até que faz disso lei, não é? E eu acho que cada vez menos se está a ter esta mentalidade do homem poder andar aí a saltar. Ainda agora, só fazendo esse breve parênteses, ainda agora pus-me a ver com o meu irmão novamente os Brancos com Açúcar, a temporada 1, não é? Em que o Luís Esparteiro, na cena que eu vi, por acaso as coisas, não há coincidências nestas coisas, o Luís Esparteiro, na cena que eu vi, que acho que é o episódio 11 da primeira temporada, que é para as pessoas poderem ir lá ver, para quem quiser ir lá ver, ou Pandavi, exatamente, em que ele está com a Filomena Cautela, que é a amante dele, e com a Helena Coelho, a mãe do Laranjeira, que é a mulher dele, e em que quando se está envolvido com a amante, ela lhe diz, tu sabes lá tu se a tua mulher... porque eles fizeram uma relação sexual desprotegida, não é? E ele estava com medo e perguntou-lhe logo, mas tu não tens tido ninguém? E ela disse, não, mas tu tens feito sexo com a tua mulher. E ele disse-lhe logo, sim, mas é a minha mulher. E ela disse, pois, e tu sabes lá se a tua mulher também não anda com outros. E aqui a questão também é isto, não é? É que às vezes há este problema de nós acharmos que só o homem é que pode trair na relação. Não, a mulher também tem toda a capacidade e também tem melhor do que nós, se eu preciso. Não é? Por isso aí também não haja a mínima Acho que elas têm dúvida. mais capacidade. Não haja a mínima dúvida. Hã? Acho que elas têm mais capacidade. De mentira? Sim. Não, isso tens a mínima dúvida. Nós somos super básicos até na mentira. Nós somos Nós não sabemos mentir. E a questão aqui engraçada é exatamente o facto. Os Brancos com Açúcar retratam muito aquilo que ainda era o pensamento e que ainda é o pensamento maioritário hoje, que é o homem poder trepar paredes, digamos assim, e a mulher ter que ficar só a vida toda com aquele homem e não poder ter prazer sexual com nenhum. Portanto, para mim a questão é esta. Não sei se depois também é uma questão depois narcisista de cada uma das pessoas. Pode haver homens que aquilo que lhes interessa é atrair fortemente a mulher, não é? E até evoluem às vezes para relações sexuais que destoam noutras coisas que a gente infelizmente conhece. Como pode haver também mulheres que não gostem só de ficar só com um homem e gostem de até saltar de relacionamento em relacionamento. Por isso aqui as questões podem ser variadas, como tu ainda há bocado estavas a dizer.
cada um é uma pessoa e sabe o que é que entende por si. E pronto, e tu, o que é que tu achas? É assim, nós só falamos aqui em situações em que tanto o homem ou a mulher que recorriam à prostituição estavam numa relação. Eu acho que não nos podemos esquecer que há, digo eu, pessoas que, por se sentirem sozinhas, recorrem a estes serviços para sentir o afeto de alguém. Ou Simplesmente porque se sentem sozinhos. Para ter Falta ali de- alguém. Eu esqueci-me de Uma mais falta de carinho. Eu esqueci-me de mais uma coisa, se for possível, que é a questão de, principalmente aquelas pessoas, os deficientes. Certo. E há uns anos me lembro de ter tido esta discussão. Os deficientes também têm uma necessidade sexual. E em que, em muitos casos, e infelizmente, têm que ser os cuidadores informais deles a ter que fazer a saciar. Neste caso, como é mais ou menos conhecido pela masturbação manual. Não está aqui a implicar como é que se faz a coisa. Acho que toda a gente lá em casa deve ter uma ideia. Mas, por exemplo, há famílias que, para não ter que ser os cuidadores informais a terem esse trabalho, que preferem pagar exatamente a uma prostituta, que vá lá e que faça esse saciar, porque também as pessoas que têm deficiências também Mas têm... está, é um grupo da sociedade que tem as mesmas necessidades que todos nós e as pessoas esquecem-se. E É isso. sendo este serviço legalizado, facilitava muito mais esta situação. Digo eu. Sim, eu também acho que sim. Eu Sim. nisso continuo a dizer, se calhar muitas vezes as pessoas ficam chateadas comigo, mas eu prefiro que o Estado tenha tudo legal e que a pessoa possa escolher do que não ter legal e a pessoa esteja a fazer por travessas a meios e a fazer mal. É um bocadinho como se tu quiseres fumar, eu prefiro comprar-te a ti os cigarros do que estares a pedir a alguém um cigarro e depois tu não sabes o que é que aquilo é. Não é? É claro que eu também não vou fomentar a questão do cigarro, Claro. mas eu prefiro ser eu a comprar do que ter, por exemplo, um filho ou uma filha a pedir aos amigos e sabe lá Deus o que é que aquele cigarro pode ter. Podia dar ainda exemplos do caso do cigarro. Mas ainda bem que falaste disso, de legalizar mais do que se calhar seria necessário. Porque eu passava aqui então a parte de brincar aos políticos e brincar a fazer leis. Legalizando, quais seriam os aspectos que vocês acham necessários que estivesse escrito? Ora, isto é assim, tem direito a isto, tem dever de fazer aquilo. Como é que faríamos isto? Se fosse Eu acho nada que a seria mandar. um bocadinho. Eu acho que dava para fazer como se não estou em erro, Holanda. É, que tem aquela rua vermelha. Ok. Red Street. Exatamente. Em que as meninas e os meninos, cada dos dois acho eu, nunca lá fui, um dia deste sair lá. Visita de estudo. Visita de estudo, exatamente. Uma pessoa- É a hotelaria. Claro, não, tem várias coisas sobre mal, eu percebo. É um tipo de turismo. É um tipo de- então, É verdade. é como Amsterdão também é outro tipo de turismo. É turismo. Pronto. Avançando. Eu acho que seria muito mais fácil fazer uma coisa assim. Portanto, uma rua onde eles poderiam estar e Como uma loja qualquer. trabalhar em si, não é? Certo. Aquilo é trabalho. Sim, ter aquela coisinha à porta, o lístico na porta a dizer... Como agora tens as lojas Tens as de... Sei lá, olha, não quero estar aqui a falar de marcas propriamente ditas, mas os cafés têm sempre aquelas coisinhas... Sim, não era isso. Como tens agora as lojas do AX. Do AX. Não é do Não é AX. AX, da xixa. Não. Cannabis. Exatamente, do cannabis. Como tens sim. agora essas AX lojas. para cannabis. Pá, foi a palavra que me veio à cabeça. Como tens essas lojas, Sim. terias uma situação parecida para Então, estabelecimentos de mas prostituição. a rua, aquilo é uma rua com prédios de um lado e do outro. Certo, E certo. elas estão isto contaram-me, não é? Que eu nunca lá fui. Um primo de um tio, de um amigo teu. Não, um amigo meu. Isto é uma então, rua de Santa e aí- Catarina, uma rua de Santa Catarina local. É, quer dizer. estilo, Em vez de é. ser como a Rua das Flores, a Rua das Flores porque eram só floristas, neste caso, Era, não é podia ser. tinha que ser outro nome mais tinha que ser outro apropriado, nome, mas mas sim. no fundo era Mas isso. sim. Mas, por exemplo, ter os profissionais terem, por exemplo, apoios à saúde, Esta palavra apoios. que ele disse é importante, profissionais. Pois, porque teria que ser, não podia ser qualquer um a chegar lá, olha, também quero Exatamente. prestar o serviço. A questão da Fazer uma ação profissionalidade. de formação. Não, a questão da exatamente. profissionalização. Não. Isso assim. Isto parece estúpido, Parece mas, estúpido, mas mas é é verdade. Mas uma pessoa a dizer, olha, é preciso formar prostitutas ou prostitutos. Então, Estás par? Não, Não, não. é verdade. É não. mesmo. é Tem que ser.
Ainda se magoam, depois é acidentes de trabalho e depois... Não é, nem é uma As barra, pessoas do é lixo coisa também do... têm informação. E nós Exatamente. pode-nos parecer que é a coisa mais básica do mundo, que é pegar no lixo. Está ali a barreira entre... Não, mas tem também... informações. Também tem informações, não é? Exatamente. Mas- Mas era os apoios à saúde, porque assim Sim. eles precisam, assim, tendo a correr o risco, Sendo o estão serviço a que é, correr, tem que fazer aqueles tem que ter testes com alguma os check-ups regularidade, não é? regularmente. Exatamente. Tinha isso aqui escrito. por acaso. Acho que há alguns apoios financeiros, no O que é sentido em dirias que, seria um apoio financeiro? Por exemplo. opa, apoio financeiro Um seguro de risco ainda compreendo. seria estilo, pá, no início do início, assim, Ou ter Os o subsídios. primeiro ano do IRC Não, pode ter doutora da essa- empresa. Quando tu abres a atividade como trabalhador Exatamente. independente, Primeiro ano. no primeiro ano não tens que pagar a segurança social, por exemplo, estás isento. Depois no segundo ano pagas, se for só. Tem algumas condicionantes, para o caso não interessa, mas no segundo ano já pagas. Mas Pronto, poderia mas ser então- uma dessas mas situações. então- Não lhe dão dinheiro, mas fica, sim senhor, no primeiro ano não paga a segurança mas social. então devias ter que ter uma coisa que era, porque podias ter empresas Nesse caso, sim. e podias ter trabalhadores. Exatamente. Podias ter uma Por tua empresa própria. que tem, olha, eu tenho estes funcionários que prestam um serviço. Nesse caso, teria que haver Um código novo. um também. sindicato, Sim, também. uma ordem, uma... Mais uma. Temos Mais uma. temos poucas ordens. Só mais Teria uma. que haver uma instituição independente que não autenticasse, que dissesse esta pessoa está apta para prestar este serviço e inscreveu-se como profissional nesta Sexual. área neste dia. Portanto, a partir daqui até ao mesmo dia do ano a seguir, não tem que pagar a segurança social, por exemplo. Teria que ser algo deste género. E havendo esta entidade certificadora, dava formação aos profissionais no início, de X em X tempo, seria esta... Mas eu por acaso depois tenho aqui uma dúvida. Como é que seria depois, agora estando aqui na ordem da teoria, como é que seria um contrato de trabalho com um profissional de sexo, por exemplo? Em termos de quê? Como é que tu farias? Farias pelo salário mínimo? Farias pela quantidade de atividade sexual que a Mas pessoa no momento tem? em que é legalizada, supostamente ganhavam um salário Não, mínimo. Não, o salário mínimo estaria sempre garantido, não é isso que eu estou a dizer, mas por exemplo, como é que seria feito? Não, mesmo assim, estou mesmo a teorizar. Ganhavam a Sim, comissão. A questão é mesmo isto. Por exemplo. Não ia dizer comissão, mas é a comissão. Não é? Portanto, como é Parece que- um bocadinho mal dizer. se fariam só as 8 horas de trabalho, que são o tempo máximo permitido por lei, não é? Ou se teriam um bónus, quer dizer, podem ter. Agora estou aqui, Extra. como é que seria o contrato Não, de mas por trabalho? exemplo, não existe, por exemplo, para os professores, onde é que está escrito a progressão na carreira? Por exemplo, no primeiro sim, ano sim. ganham X, Sim, depois, ok. mediante o tempo, há este aumento ou aquele aumento, teria que ser algo semelhante. Agora, esta Um parte- contrato coletivo de trabalho, algo que se aplicasse à generalidade destes profissionais para reger quanto é que receberiam, estaria lá escrito ou deixavam a opção do empregador se recebiam X e depois com horas extra ou com alguns bónus, ou se recebiam por cliente. Bem, era aí que eu ia chegar. A questão para mim é exatamente essa. Depois como é que se ia regular essa questão? Porque nós não estamos a falar, agora vou aqui brincar um bocadinho, não é? Quer dizer, das 8 da manhã às 8 da noite é difícil ter tantos clientes. Certo, como das 8 da noite às Das 8 da noite às 8 da manhã. Não é? Pronto. Por isso, e sabendo todos nós que um horário noturno até se ganha mais, não é? E até em feriados e fim de semana se ganha mais, como é que seria depois aplicável um contrato de trabalho para estas pessoas? Porque se eu também acho que mais de 8 horas de trabalho não é prejudicial, mais de 8 horas de trabalho, que é o que está garantido por lei, seria se calhar prejudicial para a pessoa. Até porque estão a usar o corpo. Pois é isso. Como a se questão- costuma dizer, estão a dar corpinho ao manifesto. ao manifesto. Mas a questão é exatamente essa. Por isso, no contrato feito, eu acho que o contrato teria que ser não feito à hora, não é? Por isso, com o salário mínimo logo garantido, sempre com o salário mínimo garantido, não é? Mas com Sim, um não. valor que Haver um vai ter mínimo, que certo. ultrapassar, porque há uma diferença entre uma prostituta que tenha 10 clientes todas as noites do que uma que tenha 5 clientes. Por exemplo, aqui em questão de contrato não poderiam ganhar as duas a mesma, porque uma está a ter
literalmente o dobro do trabalho que a outra, não é? Ela ou ele, que é para não haver aqui discussões de misoginia, porque eu também acho que os prostitutos homens também devem de existir. Por isso mesmo, a nível de contrato de trabalho, era uma coisa que eu, por acaso, gostava de perceber como é que seria feito neste sentido. Agora, isto que o Pedro disse, a nível do check-up, estava a falar do check-up de saúde, não é? Eu escrevi aqui o médico de saúde e periodicidade de avaliação na ginecologia, pá, 3 em 3 meses, mas no mês mesmo, não é um SNS que só daqui a ano e meio a pessoa lá fosse. Tinha que ser alguma coisa que tinha que Sim, ser, tendo em conta tinha que ser o serviço que regular. era, tinha que ser Sim. com regularidade e não podia ser com atraso. Sim. Senão, Não sei se aqui até. nada, Desculpa. Eu acho que estilo de 2 em 2 meses. Sim, Se não for todos os meses. Sim, e eu acho que pelo menos 4 vezes por ano teriam que ser pelo menos avaliadas. Não é? O chamado lá trimestral. está, depende da quantidade de trabalho. Diria eu, não é? Não, aí não concordo contigo por uma Não razão tem a muito ver. simples. Porque um contacto pode ser um contacto de risco suficiente. Certo. Exatamente. Aí não Não ia era pelo. por aí, mas se digamos que uma casa tem 10 trabalhadores, se cada um prestar uma vez por mês, não é a mesma coisa de todos prestarem um serviço todas as noites. Eu percebo isso. Era por aí. Mas a questão do risco é sempre o mesmo. Sim, Sendo sim. 10 vezes por noite ou uma vez por mês, vamos supor, Certo. não é? O risco seria exatamente o mesmo, não é? Até porque mesmo com o preservativo, Claro. até porque há aqui uma outra coisa, desde já digo, e se as pessoas um dia quiserem saber como é que é todos os passos da colocação do preservativo, a Abraço dá essa formação. Porque a maior parte das pessoas que vai fazer o ato sexual nem sabe a maior parte dos passos do preservativo. A maior parte deles já estão a colocar o preservativo sem passarem por 3 passos, que é garantir que aquilo está dentro da validade, ponto número 1, que abrem corretamente e antes de abrirem para garantir que não está furado nem nada. Não é? Porque pode o preservativo desenrolar e estar furado e depois durante o ato sexual os espermatozoides masculinos passarem para dentro da mulher. Por isso, até nisso, se calhar é importante, porque vamos ser profissionais do sexo, que tenham este tipo de formações, obviamente. Claro. Mas depois também é preciso que estes profissionais do sexo também garantam que quem está a ter o ato sexual com elas cumpram escrupulosamente tudo isto que é os passos para uma correta atividade sexual. E agora, só à parte, não é propriamente uma atividade que possa ser avaliada como aos professores. Os professores claro, aparece sim. lá alguém na sala para avaliar. Sim. Aqui não dá propriamente, olha, agora aquele senhor ou aquela senhora vai ficar ali no cantinho a ver, só para ver se Mas o está cliente tudo como pode deve dizer ser. Mas agora soube depois- um bom depois- desempenho ou não. Depois ele vai ao TripAdvisor, Mas mesmo a questão do. procura lá e escreve uma... Mas isso é engraçado porque mesmo, por exemplo, vocês seriam favoráveis a que, por exemplo, nesses quartos onde haja sexo haja uma câmara, até para a defesa Não. Pronto, é que eu, por exemplo, sou a favor que haja uma câmara, até pela Depende. defesa da pessoa que lá está dentro. Depende se isto da proteção de Do dados RGPD, eu lembro-me disso, exatamente. garantisse Eu que lembro-me aquele disso. vídeo só era visto como ordem do tribunal, suponhamos, porque E não uso para coisas porque externas, alguém não é? reclamou, Exatamente. exato, e não saía dali, Exatamente. e passado X tempo era destruído, aí sim. Agora, dependeria da Mas fiabilidade só de quem se fosse estava a nesse caso. falar. Eu, para mim, Exatamente. só se Era fosse esse só caso, porque com ordem do imagina. tribunal, se soubesse alguma Não, reclamação eu ou até digo Depois mais, até podia usar os vídeos para chantagem. É isso, Pois, a questão é exatamente É essa. esse o cuidado. Era aí que eu ia chegar. Exatamente. Eu acho que aquilo que devia de acontecer era o homem ou a mulher que quisesse este serviço, chegava lá, assinava uma folhinha, Um papelzinho. um papelzinho em que Um termo de responsabilidade. um termo de responsabilidade, exatamente, mas um termo de responsabilidade duplo, da pessoa e de quem está a prestar o serviço. Não só pelos dois, assinado pelos dois, ou pela Exatamente. casa, neste caso até seria pelos três. pelos não é? três, a Por casa isso, quem vê assinava, no assinava corpo, quem prestava o vamos ver- serviço Exatamente, e ao terceiro. e o terceiro. E ao terceiro. Recusava. Não, e eu acho que isso até seria importante, porque eu continuo a achar a Câmara até seria necessária até por uma questão de salvaguarda de, por exemplo, se o preservativo até furar e a mulher engravidar, garantir que realmente usaram preservativo e não Exatamente. houve uma invenção qualquer, até porque aquilo que não falta é de homens pagar, muitas vezes oferecerem mais dinheiro para que não façam com preservativo, por exemplo. Isso acontece, basta procurarem no Google e até verem vídeos que não faltam, é exatamente disso. Mas não é que não seja a hora de comer. Não, nem com crianças ao lado, Nem não é? com Exato. crianças ao lado. Lá está, tem que ser das 8 da noite às 8 da manhã, das 8 da manhã às 8 da noite, exatamente. Por Se isso, os putos estiverem na escola. sim, a questão da progressão na carreira é uma questão interessante, porque eu não tinha recordado essa questão de poder haver... Mas esse progressão na achievement. cadeira também não podes dar logo porque tu não tens progressão na carreira. Certo, só há no Pronto. Serviço de Estado.
E aqui, E aqui diria é as eu, prostitutas e esta os prostitutos profissão- Tem iam ser- serviços equiparáveis ao Estado, porque no privado, por exemplo, os professores do privado também têm a profissão na Sim, carreira, mas, por como os exemplo- médicos no privado. Mas a minha pergunta é, tu ias pôr os prostitutos e prostitutas como trabalhadores de Estado? Olha, isso também é outro. Por exemplo, Não, Isso era uma coisa a não, pensar. mas sei. podes ter, podes o Estado fornecer esse serviço, não, aí a mim não me chateia. Que o público e que o privado tenha, agora que não seja só se do fosse para ganhar público. votos. Muito sinceramente. Oh, Pedro, olha, Se eu fosse para tenho ganhar uma votos. teoria que vale o que vale, e acho que já comentei isso outra vez, que mesmo quando trazem bandeiras como a droga, ou aborto, ou a eutanásia, eu tenho muita dúvida que, tornando legal, que as pessoas votem nesses partidos para as coisas serem legais. Tenho muita dúvida. Não- Se calhar no caso do aborto e da eutanásia até pode trazer. Agora na droga tenho muita dúvida. Eu continuo a achar, é a minha teoria, vale o que vale, por exemplo, as pessoas metem-se maioritariamente na droga por uma questão de ser contra o Estado e não ser legal, do que por ser a droga propriamente. Eu acho que é mais um ato de revolta usar a droga, não é? Ou fumar ou beber álcool de forma até cada vez mais cedo. Não é? As pessoas quando querem ver cedo, que é por uma questão de revolta e de agora estava aqui a faltar a palavra de quando nós queremos ser mais do que aquilo que não somos. Sim. Estava aqui a faltar a Veteranos, palavra, não é Daqui a veteranos, bocado aparece. não é veteranos, mas é algo assim parecido. Porque eu tenho muita dúvida que isto serviria de base eleitoral para alguém, se fosse só o Estado a fornecer o serviço. Tenho dúvida. Acho que servia mais para chamar a atenção Sim. àquele partido Aos ou àquele movimento do que propriamente para ganhar votos. Sim, porque, por exemplo, tu agora tens as SICs e as TVIs e se fores perguntar na rua, a maior parte das pessoas não se lembra qual foi o partido que fez com que as televisões pudessem não ser só públicas, mas também passar a ser privadas. Como isto há outras coisas, eu não sei se isso leva votos. Mas é uma coisa que também pode acontecer como pode não acontecer. Não há aqui um 100% de certeza, não é? E até porque como é que tu fazias a progressão na carreira? Era com base em quê? Na antiguidade? Tinhas sempre aquela teoria do será que, pá, isto não é bonito de dizer, mas será que as mais velhas saem com tanto Com tanto agora perdeste, não, desculpa. por exemplo, será que um profissional que está nisto há mais tempo presta o serviço com tanta qualidade como um que acabou Que acabou de chegar, pois. ou é tão escolhido um como o outro e vai ganhar mais porquê? Era isso. Pronto, então eu vou passar à parte que eu gosto, que é os números. Exatamente. Portanto, eu fui fazer contas Com o Excel. com um Excel. Claro, como é óbvio. Portanto, para começar, aqui só tem uma um parte. Excel. Exato, o Excel é o meu melhor amigo. Eu fiz uma breve pesquisa, se bem que este tema não dá para encontrar assim, dados muito fiáveis, nem muito para o que nós queríamos, que era a hipótese de legalizando o que é que acontecia. Primeiro, eu encontrei Que façam um retrato. Não é? exatamente, que retratem os números mais fiáveis, prendiam-se com a nacionalidade dos profissionais de sexo. Exato. Que mais de metade eram portugueses, o resto depois tinha de países leste, sul-americanos Sim. e de leste. Pronto, mas eu encontrei uma dissertação de mestrado em Direito, especializada em Ciências Jurídico-Forenses, da Universidade de Coimbra, de uma senhora chamada Luísa Ferreira, que falava especificamente disto. E um ponto que eu achei interessante é que diz lá no Código Penal, e a senhora refere, que a pena para quem presta estes serviços vai de 6 meses a 5 anos. Depois fala também na Constituição que não se pode vender o corpo, pronto, tudo um bocado que nós já falamos, está na lei. Depois, números. Isto não é muito fiável porque eu vi no Correio da Manhã. Pronto. Não que o Correio da Manhã não seja fiável, estamos aqui a uma questão de alegadamente. É só um número que... Alegadamente. É uma grande porcaria. Alegadamente. Diz-se por aí. Mas também não fui eu que disse. Exatamente. Diz por aí, exatamente. Ouviste dizer. Exato. Pronto, mas Um primo de um tio, um segundo, amigo de um colega. segundo uma notícia deles de 2010, haverá cerca de 28 prostitutas. Eles não fazem diferença do sexo, mas pronto, 28 mil. Pronto, portanto, eu utilizei este... Só 28 devia ser na casa da mãe Kikas, alegadamente, por isso. Pronto, portanto, eu usei estes 28 mil para fazer as minhas contas. Portanto, Sem Queria- contar com os outros cães. exatamente. Exato. Isto é... Depois faz-se Depois faz-se um leque. estilo páginas amarelas só destas Exatamente. lojas. Exatamente. Portanto, eu criei aqui duas hipóteses. Primeiro era se todas elas e eles fossem trabalhadores independentes. Portanto, eu diria, como
o salário médio está nos 1000 e qualquer coisa, disse, pronto, cada um deles ganhava 1000 euros por mês. 12 meses, não fiz como são trabalhadores independentes e para a segunda hipótese não fiz o subsídio de férias e subsídio de Natal. Ora, 12 meses isento de IVA, porque não passa os 2.500 euros, isto dava por ano 336 milhões de euros que eles ganhavam, eles e elas. Segurança... Não, 12 milhões. Mas todos juntos. Claro, todos juntos. Sim, os 12 mil vezes 28 mil. Exatamente. Agora está aqui a Faltou só esse pormenor. Era 1000 cada um, 12 meses, 1000, 12 mil, 12 mil vezes 28 mil dá 336 milhões. Certo. Sendo que, vamos considerar que eles começavam logo a pagar a segurança social, não vamos pôr a tua hipótese do primeiro ano não havia isenção, sendo que a taxa geral para os trabalhadores independentes é 21,4%, dava cerca de 150 euros por mês cada um a pagar a segurança social, o que no fim do ano dava mais 50 milhões e 300 mil euros para a segurança social. IRS, eu fiz as contas, ora, não passa os 2.500, não tem que fazer retenções, não faziam. No fim do ano, rendimentos da categoria B, depois se quiserem eu tiro dúvidas. Há uma página de Instagram que desde já podemos dar É conta o que... teu ponto contabilista. Vão lá, se quiserem, mandem mensagem que eu tiro dúvidas. Ora, portanto, rendimentos da categoria B, como era legal, estava na lista do artigo 151 do Código do IRS, podes ir ver também se quiseres, que é os serviços, estava lá. Portanto, aplica-se aos 12 mil euros uma taxa de 75%. E depois eu fui pesquisar as taxas de IRS, aquelas para fazer as contas. Nossa, doutor. E dava cerca de... Não Não dá, trabalha para Dá. fazer. arredondando para cima, 1.500 euros cada um por ano a pagar em IRS. 1500. 1.500 euros cada um. O que no fim do ano dá 41 milhões de euros em IRS. Ou seja, todos os trabalhadores independentes dava 91 milhões de euros em receita fiscal para o Estado por ano. Assim, toma lá. Contas a merceeiro, 91 milhões para o Estado em receita fiscal. Ou seja, e garantiam aí Já. uma ajuda à segurança social com os 50 milhões de euros, não é? Exatamente. Ok. Mais, E dava para ir pagando a dívida. exatamente. mas E temos. tinhas mais os tais 336 milhões aí a circular em supermercados, Não. porque eles tinham que alimentar as Há famílias. uma coisa que também ajudava a aumentar, que era logo o PIB. Não é? Porque estamos aqui a Exatamente, falar de uma transação exatamente. económica que logo Era ajuda riqueza ali gerada a riqueza dentro do gerada país. dentro do país. Não, já para não falar que estas pessoas teriam que comer, teriam que pagar casa, Sem água, fazer circular o luz, dinheiro. mais dinheiro a circular, mais riqueza, empresas a ganharem IRC, por aí fora. A gente sabe. E mesmo assim, ganhavam mais que eu se fosse trabalhar neste momento. Isso aí é um- Incrível. Mas aqui ele estava também a fazer a soma a 1000 euros mês. Sim, Não é? Porque aqui não é taxativo, aqui não vai. Eu pelo menos não tabulava o preço. sim, exatamente. eu Não, não tabulava o nível salarial. Aqui é uma questão. Está bem, mas eles vão... Depois De aqui certeza vão entrava... ganhar mais de... ah, Não, está bem, ok, de acordo. Sim, isto aqui é Sim, só, como diria uma professora minha, isto é um exercício académico. Exato. Mas isto é mesmo nitidamente um exercício académico. Não, também. estudo de caso. Eu fiz segunda hipótese, que era serem todos trabalhadores por conta de outrem. Ou seja, o que é que acontecia? Havia uma empresa... Havia várias empresas, todas elas contratavam estes profissionais destes serviços, pagavam-lhes, lá está, 1000 euros, 1000 euros, neste caso, exatamente, brutos. Seriam os tais 336 milhões brutos na mesma que cada um receberia, mais contas. Estas gosto mais do ponto de vista do Estado. Em Segurança Social, a entidade patronal pagava quase 80 milhões por ano. Só pelas entidades Sim, as patronais. entidades patronais, exatamente. Os descontos pelo trabalhador, que são os 11%, eram quase 37 milhões. Ou seja, só em Segurança Social, 117 milhões. IRS, retenções na fonte, mais 38 milhões. IRS no fim do ano, 41 milhões. Ou seja, quase 80 milhões em É IRS. só fazer as contas. O que, no fim, dá quase 200 milhões a mais em receita fiscal. E convém recordar outra vez, estamos a fazer E é a puramente 28 mil pessoas. a 28 mil, exatamente. 28 mil pessoas a 12 mil euros ano.
não é? Certo. Ou seja, e que 28 mil que é aquilo que se acha 28 mil segundo Correio da Manhã. segundo o Correio da Manhã Em 2010. e em 2010. Não sei como é que está a Por isso, situação agora. Se calhar com a inflação também subiu. Subiram os preços. Subiu não só os preços, como também se calhar subiu a mercadoria. Se calhar. Assim com todo o respeito. Profissionais. Profissionais, não é mercadoria. Oh Pedro, não é por mercadoria, pá, profissional. Profissional do Isso. sexo. Da profissional do sexo. Ou seja, estamos a falar aqui de uma área em que se o Estado legalizasse, era mais dinheiro poder entrar. Dependendo de como era prestado o serviço, entre 90 e 200 milhões podia ganhar a mais em IRS e Segurança Social. Ora, Segurança Social todos nós sabemos que está a funcionar muito bem. Sempre. Nem sim, sequer falta não há dinheiro. problemas. Nem sequer falta dinheiro. Não há. Portanto, Segurança Social. não Eu era acho- nada. Eu acho que uma empresa deve ser criada com base naquilo que a Segurança Social faz em Portugal. Não dura muito, Certo? mas E pronto. Pronto, e com base nestes números eu digo, não sou muito a favor disto, mas legalizem porque Dá jeito. gera dinheiro. E circular dinheiro faz haver mais dinheiro. E faz com que a gente possa E a ter seguir, atenção. a seguir. Sim, Reforma. quando eu aos 75 me reformar, 65, estás simpático. Pá. Quando reformas aos 95, tu vais ter lá um aos valor. 95 chega de 25 anos para aproveitar a forma. Ah, sim, exatamente. Quero que o... não és tu que vais beber até aos 120. Dá 95 mais 25. Não, tá certo. Exatamente. Pronto, queria que me pagassem a forma. Vá, 200 euros. Estás a ver? Já não é nada mal. Já não era mal. Não podias era as meninas neste caso. Não ia. Quer dizer, se o Costa ainda estiver a governar, ainda pode ser que Vai receba ser 125 O paus. bisneto do Costa, Ai, de certeza. nessa altura já não é 125, já é só 100, porque isto também Ah, pois não há dinheiro. não É somos contra a ricos. inflação. Não É. somos ricos. Pronto, eu terminava com um anúncio. Dado o tema do episódio e a situação do país, vamos abrir uma casa de meninas. Acho que sim, apoio. E eu assino por baixo. Eu faço de administrativo. Pronto. Pronto, não perco no próximo episódio.